E aí galera, tudo bem? Vou montar aqui o projetinho de controle de mesada. Vou fazer um import, fazer desde o zero esse daqui. Então vou importar um projeto que eu já possuo, pois ele já está semi-desenvolvido. Então vou vir aqui, ó, File, Import, General Existente Project Workspace, Browser, e vou aqui encontrá-lo no meu computador. No meu caso está aqui na minha unidade D. Dentro de D eu tenho uma pasta de projetos, onde se encontra o projeto da disciplina de Java. Prova Julho, e aqui dentro tem a prova que eu encaminhei para vocês poderem desenvolver. Finish. Veio para cá, ó, prova Julho. Então, eu tenho aqui toda a parte de layout, tá? E ainda dei para vocês aqui o driver, né? A conexão usando o driver para falar com o banco de dados, mas não dei a pasta nem o driver aqui dentro, então tem que fazer isso. Outra coisa é que veja que não aparece o source e o designer. Como é que eu faço para fazer isso daí? Fecho aqui, clico no botão direito, tá? Na classe, Open With e Windows Builder Editor. Aí sim, a gente vai ter condição de visualizar o layout e a parte de código. Aqui na parte de layout, pessoal, é uma aplicação bem simples, tá? Só um CRUD básico. Então aqui eu vou inserir o nome da operação, se foi, sei lá, um cadastro de mesada, de julho, valor, se for uma saída, tipo um açaí e tal, e eu salvo. Nessa parte, toda vez que eu inserir, ele deve invocar esse método aqui que vai contabilizar, falar quanto eu tenho de grana, se está positivo ou negativo. Aqui vai ter um histórico, né, para eu poder verificar que operação que eu fiz, qual foi o valor e tudo mais. Para eu navegar, vou usar os botões voltar e avançar. Quando eu selecionar um dado que está aqui no centro, ele deve vir aqui para as caixas da parte de cima aqui da caixa, e eu vou ter a opção de alterar ou remover esse dado, ok? Voltando aqui para o source, eu já tenho aqui uma variável chamada conexão, 2 result sets e uma variável id. Bem no finalzinho eu já tenho um método, tá, chamado conectar, que vai estabelecer a conexão com o banco, e ele já está sendo chamado aqui pelo método initialize. Então, ou seja, o initialize vem rodando até que o momento que ele chama esse cara, mas deve ocorrer o erro ao conectar ao banco de dados. Não é nem porque não existe o banco, tá? O banco existe. Veja aqui, ó. O banco existe. Mesada, e ele está aqui, ó, vaziozinho. Mas o problema é que eu não tenho o driver ainda. Então eu tenho que criar uma nova pasta, botão direito lá na pastinha do seu projeto, New Folder. Geralmente eu tenho trabalhado com o nome de lib, e aqui dentro eu preciso pôr o driver. E esse driver, ele veio junto da pasta compactada de vocês. Então é só Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar aqui dentro da pasta. Ainda assim, o projeto está com erro, tá? Para eu resolver esse erro, eu preciso literalmente importar. Criei uma pasta, coloquei ele junto do projeto. O botão direito aqui na pasta geral do trabalho, propriedades, Java Build Path, Libraries, tá? Java Build Path, Libraries, add-jar. Escolho ele dentro da minha pasta, prova Julho, lib, o arquivo, ok. Veja que mudou. Ele adquiriu essa habilidadezinha aqui de biblioteca e tal. Apareceu uns livrinhos junto aqui do símbolo do Java. Dei o play, abriu aqui normalzinho, tá? Estabeleceu uma conexão com o banco, não dando nenhum erro. Agora vamos programar. Vamos começar fazendo o método, né, o evento de clique, né, do botão salvar. É só dar 2 cliques. Ele te envia aqui para o código na região que ele criou o evento de clique. Então eu vou fazer uma verificação se aquela caixinha de texto não está vazia. Ela chama TF descrição. Use mais Ctrl mais espaço aí para encontrar. É text field, né? TF, não TV.
text field, descrição, get text, vou pegar o que estiver escrito dentro dela, string, toString, ponto equals. Eu vou verificar, pessoal, se ele não está vazio, porque se tiver vazio, eu não devo fazer nada, ou seja, se eu pegar lá e tiver vazio, eu não quero fazer nada, não posso salvar. Então, eu preciso de uma descrição. Eu vou colocar assim, se não, significa não, se não estiver vazio, eu vou iniciar o processo aí de inserção no banco de dados. Então, eu preciso ter o valor da descrição. Então, texto, string, recebe string descricão, recebe tf descricão, ponto get text toString. Pronto. Agora eu vou pegar o valor. E o valor, como é possível ser um valor com vírgula, vou trabalhar com variáveis float. Float valor recebe 0. Vou capturar o valor já da tela de uma vez. tf valor get text toString. Veja que vai ficar com erro, até porque aqui é um dado string, aqui um dado float. Então, há necessidade de fazer uma conversão. Conversão é a classe float, com F maiúsculo, parse float, e aqui dentro eu passo o string que será transformado em float. Vou criar agora uma variável para conter o tipo de operação, int operacão. A operação vai ser do tipo inteiro, pessoal, porque eu vou trabalhar com dois estados apenas, marcado ou não marcado. 0, marcado saída, 1, marcado entrada. Por padrão, a tela está marcado entrada, então eu já deixei ele preenchido. If, se o RB entrada is selected, ou seja, se o valor do RB entrada tiver marcado, ou se o RB entrada tiver marcado, então operacão fica com 1. Operacão recebe 1. Isso porque o usuário poderia ter clicado num e depois clicado no outro. If RB saída ponto is selected. Verifica agora se o cara fiz um segundo if, tá, pessoal? O if acabou aqui. Fiz um segundo if agora perguntando se o saída que está marcado. Se não está um, está o outro. Tá? Aí com certeza só dá para marcar um, pois eu criei um button group, é bem aqui embaixo. Né? Coloquei os dois dentro do button group e isso vai fazer com que ele só deixe apenas um ficar marcado. Operacão recebe, então, 0. Esse é o valor que eu vou colocar dentro do banco de dados. No caso da operação saída, eu preciso alterar o valor para um valor negativo. Então, eu digo que valor recebe valor multiplicado por menos 1. Isso transforma ele em um valor negativo. Aqui está faltando um parêntese, por isso tem um erro. Tá? Beleza, aqui eu já tenho todos os dados, pessoal. Então agora eu preciso apenas colocar esses dados dentro do banco de dados. Então, na sequência, assim que terminou o if, eu vou criar uma string que vai possuir o comando SQL que deve ser passado por banco de dados. Insert into mesada. Quais atributos que eu vou inserir? Vou inserir o atributo descricão, o valor e o operacão. Operacão. Pessoal, tem que tomar muito cuidado, esses valores têm que coincidir com os valores dos atributos do banco de dados, tá? Cuidado aí para não escrever nada errado, gerando erros difíceis de serem encontrados. E eu vou inserir, né, 3 atributos aqui, que eu vou usar o prepare statement para inseri-los.
beleza, essa vai ser a linha, ou seja, aqui vai ter um valor que vai ser inserido nesse campo, um outro valor que vai ser inserido nesse, e um outro valor que vai ser inserido nesse. Eu omiti o ID, porque o ID ele é auto-increment, então ele é problema do SGDB. Vou criar uma variável do tipo prepare statement, chamando de stmt, de que ela recebe da variável conexão, tá? Variável essa que está aqui embaixo, ó, que estabeleceu uma conexão, um caminho para chegar no banco de dados. Estou usando ela. Ponto prepare statement e passo aqui aquele SQL da linha de cima como parâmetro. Ou seja, esse SQL aqui vai ser injetado nesse caminho de conexão com o banco. Veja que apareceu um errinho. Esse errinho é por conta que ele é uma tarefa de banco de dados e o Java não manja de banco de dados, então ele pede para que você coloque um surround with try catch em volta, porque caso dê erro, você tem condição de prever. Então se der erro, show message dialog null aqui no parentesco e aqui a mensagem que você quer que o usuário veja. Erro ao cadastrar nova operação. Pode pôr acentuação e tudo mais. Não pode usar nas outras coisas que são do inglês. Então, pessoal, eu preciso preencher cada uma dessas interrogações aqui com um valor. Então, stmt, que é essa variável que eu criei aqui, esse objeto do tipo statement, ponto set string. O primeiro valor vai ser uma string, que vai vir da variável descricão, tá? Descricão é essa que foi capturada aqui em cima, pegando o valor da caixinha de texto. stmt, ponto, set float, agora é um float. Então, a segunda interrogação aqui trata-se de um float, que vai ser o valor. Captura o valor do banco de dados da tabela da variável valor e coloca ela aqui dentro. E por último, stmt.setInt agora, na terceira interrogação, diz respeito ao valor da variável operacão. stmt.execute stmt.close, tá? Usei, executei e fechei. Se tudo deu certo, show message dialog, eu vou mostrar a mensagenzinha de sucesso. Nova operação salva com sucesso. Vocês podem pensar em algo mais legal do que o meu. Mas é importante ter uma mensagem para informar que deu certo, uma mensagem para informar que não deu certo. Se tudo isso aqui acontecer tranquilamente, o projeto vai ter salvo já dentro do banco de dados esta informação, tá? Vou rodar ela aqui, já a gente dá uma melhoradinha. Salvei, dei o play. O projeto abriu, teste, R$1.000. Entrada, salvar. Nova, operação salva com sucesso. Dá uma olhadinha no teu Workbench aí, vê se deu certo. Você vem aqui na tua tabela de mesada e atualiza, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que faz para fechar isso aqui, para vocês verem esses dados. Ó, clica aqui na mesada, se não estiver aparecendo, tenta dar uma atualizada. Apareceu, ela vai estar assim. Abro o table, clico aqui em mesada e venho aqui na frente, tá? Esse aqui é para alterar, esse aqui tem os dados da tabela e aqui eu vejo os dados da tabela. E aí o meu teste 1000, operação 1 apareceu. Vou fazer outra operação aqui. Veja que está faltando ainda pagar aqui e tudo mais. Sei lá, lanche R$15, saída. Nova operação salva com sucesso. Olha lá.
lanche, menos 15, operação 0. Está funcionando certinho. Ainda preciso, né, após clicar nesse botão, ele tem que devolver o R button select para cá. Tenho que limpar essa caixa e limpar essa caixa. Vamos lá fazer isso. Fechei. Então, pessoal, depois que o cat rodou, é só você clicar. Olha, marcou aqui, que é o fim do cat. Então, eu vou fazer pdt tf descrição set text do. Isso vai fazer com que a caixinha de texto fique, pessoal, vazia, limpa. tf valor set text do. A outra coisa é marcar o RB entrada. RB entrada set select true. Isso aqui vai fazer com que ele fique marcado. Salva. Faz aí o terceiro teste. Academia, R$70. Saída. Salvei. Nova operação salva com sucesso. Olha, limpou e modificou ele para cá. Confere se está tudo rolando certinho. Perfeito. Dá continuidade então. Vamos fazer agora aparecer os valores contabilizados aqui. Para isso, pessoal, eu vou criar um método, tá? Toda vez que eu conseguir inserir um dado, eu vou chamar um método que eu vou chamar ele de atualizar mesada. E eu vou passar uma mensagem para ele ser executado. Veja que ele apareceu aqui com erro, dizendo que ele não existe. Então, para ele existir, eu vou construí-lo. Para você não correr o risco de construir no lugar errado, pessoal, é só você vir aqui entre a última e a penúltima chave e criar aqui public, coloca o encapsulador que você achar mais certo, void atualizar mesada. Então, toda vez que eu chamar o atualizar mesada, o que tiver aqui dentro será executado. Para ele acontecer, eu preciso preencher os dados, que é um result set, que é capaz de ter o resultado de um select. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. String SQL. E aqui dentro, pessoal, eu vou ter um comando SQL de select. Então, select asterisco from mesada. Será que é necessário tudo isso? Pegar tudo? Se você preferir pegar só o atributo valor, também vai funcionar. Ok? Ambos ali daria certo. Vou fazer com esse para mostrar. Beleza. Esse é o comando que eu quero que seja executado no banco de dados. Então agora eu preciso de um prepara statement. STMT recebe conexão, que agora vocês sabem quem é o caminho até o banco. Prepare statement passando aquele comando ali de SQL. De novo ele reclama do surround with try catch. Coloquei o try catch. E agora faremos o seguinte. Eu vou pegar um daqueles result sets que estão lá em cima, que é o dados 1, e vou dizer que ele vai receber o conteúdo desse select. Como que eu faço isso? Coloco lá, dados 1 recebe. Agora eu passo stmt.execute carry. Então eu mando ele fazer essa consulta e colocar o resultado dentro de dados. Depois eu passo stmt.execute, é necessário, e stmt.close. Fecho. Nessa altura do campeonato, se tudo deu certo, né, eu já fui capaz de trazer os dados e colocar dentro de dados. Como eu vou fazer para somar todos os dados? Então eu preciso de uma variável float. O banco trabalha com float. Lembra aí que float é um dado primitivo, então ele pode ser minúsculo. Se você trabalhar com maiúsculo, vai estar trabalhando com a classe float. Valor
pode ser valor mesmo, recebe 0. Começa zerado. O valor não tem nada, mas o valor agora vai descobrir quanto que é a soma de todas as linhas, né, de todas as entradas que ocorreram no banco de dados. Então, para isso, eu vou fazer um loop, while. Enquanto eu puder dar mesh no banco de dados, ou seja, ir para uma próxima linha, eu vou acumulando valores dentro de valor. Valor recebe valor mais valor. Valor recebe valor mais o dado que está dentro do banco de dados. Dados 1.get float. Pego lá como um float. De qual coluna? Da valor. Então isso vai fazer com que ele rode aqui quantas linhas forem necessárias. E a cada vez que ele for passando por uma linha, ele captura o valor da linha e soma, inclui ele dentro de valor. Quando eu termino tudo isso, eu já tenho o valor contabilizado, então eu só preciso mostrar na tela. TF. Deixa eu verificar o nome lá que eu não tenho certeza. Esse cara chama LBL total. Então, o LBL total set tax. Mas lembra que esse valor aqui é float e aqui ele está pedindo uma string. Então eu vou ter que fazer a conversão. String, pronto. Value of, e aqui dentro ele quer agora um valor que pode ter múltiplas assinaturas, pode ser um boolean, um int, um float. Então agora eu posso passar o meu float, o meu valor. Vamos lá? Uma outra coisa que eu já vou fazer é o seguinte: toda vez que o projeto rodar, ele tem que já chamar o atualiza mesada, tá? Para que ele já mostre a mesada a segunda vez que você utilizar o projeto. Então, dentro do inicialize, toda vez que o inicialize rodar alguma vez, ele vai já verificar se ele consegue. Porque se ele não conseguir, ele não vai fazer nada. Tá? Ele não vai conseguir percorrer, ele vai setar o valor do LBL total com quanto? Com 0. Então vai ficar igual estava. Se ele conseguir, ele vai pôr o valor atualizado lá na tela. Então, isso aqui também você tem que fazer todas as vezes que você alterar qualquer coisa ou no momento que você abre o projeto. Salvei, play. Eu havia feito uma inserção de 1000 e depois eu saquei 15 mais 70. 15 mais 70, 85, né, para 1915. Então, já está funcionando direitinho essa parte. Agora eu vou incumbir aqui de fazer essa parte, né, fazer que toda vez que um dado seja inserido, ele possa ser navegado através dessa parte aqui, usando esses botões. Uma outra coisa importante que deve acontecer no meu projeto, e é mais a fim de detalhes de proteção, esse botão e esse botão deveriam ficar desligados, tendo em vista que o usuário só pode fazer uso dos mesmos se houver dados e se o dado já estiver selecionado. Então, assim que o projeto rodar, ele vai desligar esses dois botões. Posso fazer isso aqui. Toda vez que esse método for executado, ele pode fazer com que aqueles botões fiquem desligados, ou eu posso fazer isso toda vez que acontecer uma inserção de dado. Aconteceu uma inserção de dado, né, apaga lá. É melhor do que fazer duas vezes. Então, dentro aqui do botão salvar, no finalzinho, eu vou desabilitar aqueles caras. Tem esse problema, né? Que se eu fizer ele aqui, na hora que rodar a primeira vez, ele ainda vai estar aberto. O botão vai estar disponível. Então, eu vou fazer ele aqui, ó, dentro de um dos dois métodos. Vou fazer dentro do atualizar mesada que eu tenho por enquanto, né? Então, eu vou fazer assim. btn remover set config set enable false. Então ele vai ficar desabilitado. E o btn, o outro é o alterar
set enable false. Então toda vez que ele rodar o atualizar mesada, ele já desliga aqueles dois caras. Demonstrando aqui para vocês, ó, dei o play, o projeto já veio com eles desligados. Eles só vão ser ligados quando eu clicar neste botão, capturando um dado daqui. Então agora já começou a ficar mais legalzinho. Se eu quiser também que quando não tiver nenhum dado no banco, que este botão fiquem desligados, eu posso fazer um teste. Vou fazê-los aqui. Aqui dentro do atualiza mesadas, atualiza mesada, eu posso verificar se foi realmente possível eu me mover para algum lugar. E aí eu determino se deixo aqueles botões ligados ou não. If dados 1, dados 1, ponto move para, sei lá, para o primeiro, first. Eu consigo ir para o primeiro? Se for possível, ele vai requerer try catch, pessoal. Então, eu vou remover ele daqui e vou colocar ele aqui dentro do try catch. Se eu puder ir para o primeiro lugar, para a primeira linha desse select, então significa que os dados devem ficar, aqueles botões de voltar, avançar e selecionar devem ficar ligados. Então, eu vou fazer aqui, btn voltar, set enable true. O btn selecionar, set enable true. 5-0 para o teclado. btn avançar, set enable true. Isso se eu puder ir para a primeira linha, tá? Faz aqui um Ctrl C, cria um else. Agora, não pude ir para a primeira linha. Poxa, significa que o banco está vazio. Então, desliga. Desligar é falso. Desliga os botõezinhos. Beleza, pessoal? Então, fizemos aí um teste para saber se eu podia ou não ir para algum lugar do banco. Se eu não consigo ir nem para a primeira linha, porque não tem nada, então eu desligo. Se eu puder ir, eu deixo ligado. Já esses caras aqui, toda vez que eu salvar, atualizar, ele já desliga o botãozinho lá para mim. Só deve ligar quando o botão selecionar for pressionado. Então vai ficar legal. Vou demonstrar. Vou limpar o banco de dados. Ó. Limpei. Fiz um apply para executar, né? Comitar no banco. Vou fechar a aplicação que estava aberta. E vou dar um play na nova aplicação. Veja que todos os botões vieram desligados. Eles vão ficar ligados assim que eu fizer uma primeira inserção. Teste. Sem. Salvei. Sem. Ligou os botões. Vamos fazer essa segunda parte aqui. Vamos trabalhar esse método aqui. Para isso, pessoal, eu vou criar um novo método que eu vou chamar de atualizar dados. Public void atualizar dados. O que eu vou querer que ele faça? Ele é bem similar a esse atualizar mesada, mas ele só vai ser encarregado de inserir os dados naquela região e ele vai acompanhar, né, através do ID para eu saber qual campo eu vou alterar, selecionar ou deletar. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma variável de select, né? Um comando de banco de dados para select. Então, vou criar uma string, chamada de SQL, e aqui dentro eu vou passar um comando de SQL full, tá? Agora, select asterisco from mesada. Pego tudo. Para isso literalmente acontecer, eu preciso de um prepare statement, stmt, recebe
conexão ponto prepare statement, passando SQL. Podia até depois no futuro criar um método para tudo isso. Tá ficando repetitivo, né? Beleza. Fiz o select, selecionei os dados. Se você preferir, põe um jump to pane aqui para mostrar quando der erro apenas, né? Fiz o select do banco, trouxe os dados, né? Agora vou pôr os dados dentro de dados 2, pessoal. Vou usar as coisas de forma separadas ali, vai ficar mais fácil para eu controlar. Dados 2 recebe stmt.executeCarry. stmt.execute stmt.close. Pronto. Nessa altura do campeonato eu já terei, né, as linhas de banco de dados, se houverem, né, dentro do dados 2. Agora eu vou apenas verificar se eu tenho uma linha pelo menos. If dados 2.first. Eu vou pôr o último dessa vez. Last. Posso ir para a última linha? Última linha, se tiver só uma, é a primeira e a última, né? Então, o último registro que foi inserido. Posso ir para o último? Ah, posso. Então, se eu posso, eu coloco os valores dentro das caixinhas. Else. Else. Mas se eu não puder, aí eu vou manter as caixinhas conforme elas estão aqui, ó. Vazio, 0, vazio. O nome desses caras é LBL descrição, LBL valor e LBL operacão. Voltei aqui para o meu método, LBL descricão, setText. Eu vou escrever vazio. LBL valor, setText, 0,00. LBL operacão, setText também, vazio. Beleza. Mas e se der certo? Se der certo, LBL descrição, setText também. Vou escrever o quê? O que estiver dentro de dados 2. Ponto. GetString. Vou pegar como string, porque a tela é string. E vou mostrar ele aqui. E eu vou querer descricão. Cuidado aí, pessoal, com a situação e com cedilha. O idioma inglês não tem essa acentuação e também não tem essa letra que é o cedilha. O LBL valor, setText. Vou pegar do dados 2, getString, a coluna valor. Tá, pessoal? Aqui é para mandar para a tela, então já pega string, não vou ficar fazendo conversão desnecessariamente. LBL operacão, setText, operacão. Esse daqui, pessoal, que eu não gostaria que vocês fizessem a captura igual foi feito da de cima. Esse daqui, eu preciso primeiro capturar isso dentro de uma variável. Então, int operacão recebe dados 2 get int da coluna operacão. Aí sim, agora eu tenho o valor que está lá na coluna de operação e agora eu posso determinar o que escrever dentro da LBL operação. If. Olho para a variável operacão, que agora tem o que está no banco de dados. Pergunto para ela, você é um 0? Tem 0 aí dentro? Tem. Então eu escrevo LBL operacão, setText, e eu escrevo lá saída, porque eu sei que 0 é uma saída. Agora, se você não está com 0, só temos duas opções, você deve ter 1. Então, LBL operacão, setText, eu vou
colocar o que? Entrada na tela. Falta um detalhe muito importante aqui, pessoal, que é preencher o ID. ID, variável inteira, recebe dados getInt da coluna ID. Esse valor será utilizado diversas vezes para fazer alteração e deleção do atributo correto. Salvei, vou dar um play para vocês verem o que acontece. Olha, nada. Nada por quê? Porque eu não chamei o método atualiza dados. Vou pôr o atualiza dados, tá? Método atualiza dados, para ser executado. Assim que o programa for rodado, executado, atualiza dados, e também, o atualiza dados e o atualiza mesada, deve ocorrer também toda vez que eu fizer uma inserção. Toda vez que eu inserir alguém no banco de dados, eu devo atualizar a mesada e devo atualizar a mesada e atualizar os dados. Toda vez que eu pôr um novo dado, pois um novo dado afeta tanto a mesada quanto as operações anteriores. Play. Agora apareceu, ó. Mas eu ainda não sou capaz de navegar, até porque não tem outro, mas eu vou pôr outro. Vou pôr uma academia, R$50 aqui como saída, vai cair para 50. E apareceu a última operação aqui. Eu não gostaria de ver esse valor negativo. Quero saber que é saída. Então eu vou corrigir esse problema. Esse probleminha ocorreu aqui mesmo no método atualiza dados, ou seja, quando eu enviei o valor para a tela, eu não gostaria que ele fosse puro. Então eu vou criar uma variável float, vou receber dentro dela o valor, vou criar uma variável float com o nome de valor e vou receber do dados 2 get float conteúdo da coluna valor. Agora faremos o seguinte: se operacão for 0, valor recebe valor multiplicado por menos 1. Converto ele para positivo de novo e jogo ele na tela. LBL valor setX. E agora eu vou ter que fazer a conversão. String value of valor. Já no caso do else, quando não está com 0, eu apenas pego esse valor e mostro na tela. Demonstrando, o valor agora veio positivo. Tá? Ok. Vou produzir o botão voltar e o avançar. Para criar o evento do botão voltar, apenas dê 2 cliques. O botão voltar fará um if no dados 2, tentando fazer um previous, voltar. Se ele conseguir voltar, eu executo o bloco que manda esses dados para a tela. Se eu não conseguir voltar, eu tenho que apenas não ir mais para trás, parando na primeira posição. Eu coloco assim, dados 2.first. Isso vai fazer com que, se eu não tivesse para onde ir, que eu pare pelo menos na primeira posição. Veja que ele está dando erro, e o erro é do surround with try catch. Coloquei o try. Agora eu posso continuar programando. Então, se deu certo, vou enviar para a tela descrição. E LBL descrição. Não é o LBL descrição 1, é o LBL descrição. Vou fazer uma pequena conferência aqui. Essa parte aqui chama LBL descrição. Então,
LBL descrição setText. E aí eu vou pegar do dados 2.get string que tiver na coluna descrição. Não vai inventar nome aqui não, hein, pessoal? Aqui é o nome do atributo dentro do banco de dados. Na sequência, tenho que fazer igual a gente fez no primeiro selecionar dados. Então, eu tenho que criar uma variável para o valor, e o valor é float, valor, escrevi errado, float, float, o valor recebe, e eu vou ter que fazer aqui dados 2.getFloat, pegando o que está na coluna valor. Também devo pegar a operação int op cão recebe dados 2.getInt operacão. Trago os dados da coluna operacão. Agora verifico o que devo fazer. If se operacão for igual a 0, eu faço algo. Se não, eu faço outra coisa. Se a operação está igual a 0, então o LBL operacão setText recebe saída. Se não, eu multiplico o valor por -1. Transformo ele novamente em valor positivo e coloco ele dentro do LBL valor. Aí de novo eu tenho que converter, né? String.value, passo aqui dentro o valor. Agora, se não é 0, é 1. Então, o valor já está positivo, não precisa fazer a conversão e escreve entrada. Pessoal, pode recortar ele aí, tá? Pega do try até o fim do catch. Faz um Ctrl C, pois existe uma diferença mínima entre o voltar e o avançar. 2 cliques no avançar para criar o evento, cola tudo aqui e o avançar não quer voltar, ele quer fazer nest, quer avançar. E se não tiver mais para onde avançar, eu paro no last, que é o último. Pronto. Salva tudo aí e faz os testes. Play. Voltei. Era uma entrada. Academia era uma saída. Não tem mais como avançar, não tem mais como voltar. Tudo operando perfeitamente. Agora faremos o botão selecionar. O botão selecionar será responsável por desabilitar este botão, desabilitar este outro botão, pegar esses dados que estão aqui e refletir nessa área, também desabilitando esse botão. E habilitará este e este botão. Vamos lá. 2 cliques no botão selecionar. E o mesmo fará a seguinte operação. btn voltar set enable false. O btn avancar também ficará false. O btn salvar set enable false. Temos um erro aqui. False. O btn alterar este será modificado para true. E o btn remover set enable true também. Então desligaremos os demais botões e ligaremos os 2 últimos. Agora
Vou pegar os dados que estão na tela e vou enviá-los para a parte superior da aplicação, que se chamam TF. Então, será muito parecido com o que fizemos para os botões voltar e selecionar e avançar. Então, o selecionar fará a captura dos valores. Então, TF, descrição, setText. Vou pegar o que está no dados 2, que é o que o usuário está vendo no momento, e vou pegar como string e vou colocá-lo na tela, pegando o valor de descrição. Ele já está reclamando que esse dado deveria ser, deveria eu fazer o uso aqui do try-catch. Então, vamos colocar. Vou pegar o valor. Lembre-se que o valor deve vir positivo. Então, vou fazer o teste do TV, do valor da operação, para verificar o que fazer. Float valor recebe dados 2.get float. Se estiver na coluna valor. Vou pegar como inteiro a operação. E receberá o valor que estiver dentro de dados, getInt, da coluna operação. Beleza? Agora faremos aquele if. Operação. Você está zerado? Você possui um zero? Sim. Se você não possui um zero, vou concluir que você tem um. Se você tem um zero, eu devo multiplicar o valor por menos 1, transformando ele em um valor positivo novamente. E vou agora marcar a operação. Então, se é a operação 0, o RB saída set selected true. E eu tenho que mostrar na tela, o valor. Então, TF valor setText string ponto value of convertendo quem? Valor. Coloco ele na tela. Agora, se não é 0, é 1. Então, eu vou, na verdade, passar com entrada para true, tá? Entrada para true. E o TF valor vai do jeito que ele estiver dentro do banco de dados, ou seja, ele já estava positivo. Com isso, a gente também já fez a parte aqui do selecionar. Vamos dar uma verificada? Estou navegando, resolvi mexer no teste. Cliquei no botão selecionar, desligou o botão, trouxe a operação corretamente, habilitou o botão alterar e remover, até mesmo o botão selecionar poderia ficar desmarcado, porque não tem mais como selecionar, não tem mais como navegar, surgindo apenas duas opções, que seria eu alterar e eu remover. Vou fazer agora o alterar. Quando eu der o clique no botão alterar, o que deve ocorrer? If. Vou verificar se a caixa de texto não está vazia. Então, TF descrição get text string to string, ou seja, ponto equals. Pega o valor, verifico se não tem um espaço aqui, tá, em branco e nego, verifico se não está vazio. Se ela não estiver vazio, é porque eu posso fazer o update. Então, vamos criar o comando de update. Antes de fazermos o comando de update, vamos colocar os valores que serão utilizados dentro de variáveis. String
operacão. Aqui, realmente o Ctrl C lá do insert seria legal. Só vai modificar apenas a linha do update. Insert descrição. Descrição recebe tf descrição get text to string. Vou pegar o valor. Valor é float. Então, float. Valor recebe o que estiver dentro da caixa tf. Valor get text to string. E aí, pessoal, abre um parênteses aqui e escreve float parse float e faz a conversão de string para float. A mesma coisa para o operação, porém ele é através de um if. Int operacão recebe 1. If se o RB saída is selected, significa que ele marcou a operação saída, operacão recebe 0 e o valor vai ser multiplicado por menos 1. Ele recebe ele mesmo multiplicado por menos 1. Isso fará com que ele fique negativo. Agora, se a opção marcada for o RB entrada e selected, então o operacão recebe 1 e valor fica com o valor mesmo. Veja que isso aqui é igualzinho à situação do insert. String SQL recebe o comando de update. Update mesada set. Aqui eu vou fazer a alteração da coluna descricão, que vai receber o valor que tiver dentro dessa interrogação, vírgula, valor que vai receber o que tiver nessa interrogação, vírgula, operacão que vai receber o que estiver nessa interrogação. Cuidado aqui, pessoal, tem que dar um espaço, where, onde o ID for igual a essa interrogação. Então agora, nosso banco de dados será atualizado através deste comando, e para isso utilizaria um prepare statement, stmt, recebe conexão, prepare statement, passando aquele nosso SQL acima. Ele vai pedir para pôr um try catch. Se der erro de open pane, show message dialog, escrevo aqui null e coloco um texto. Erro ao alterar o registro. E depois que o statement rodar, a gente coloca uma mensagem de sucesso. stmt.set string. Na primeira interrogação, passaremos descricão. stmt.set float. Passarei na segunda posição valor. stmt.set na terceira interrogação passaremos operacão. E por último, o stmt.setInt, pois o quarto interrogação trata-se da variável id. Ficou diferente a cor, pois ela é uma variável de classe. A mesma foi declarada lá embaixo do class. Aí eu faço a execução stmt execute, stmt close. Se eu cheguei até aqui, o dado foi inserido no banco jobpicture.
John Payne, John Payne, show message, não tem parênteses com ninguém, cadastro que é uma cadastro alterado com sucesso. Sucesso. Pronto. Depois disso, eu devo chamar o atualiza dados e o atualiza mesada, porque eu afetei todo o meu projeto. Salva e testa. Dei o play, vou escolher a academia, vou falar que aumentou, selecionei. Dado veio para cá, sabia que era saída, mudei para entrada, disse que foi, sei lá, atividade X. Fiz alguma coisa. E ganhei mais 50. Então agora, pessoal, ele vai trocar isso aqui para quanto? Não era mais um desconto, agora é uma entrada. Então ele vai voltar para o 100, que é o inicial, mais 50. Ele vai ficar 150 aqui. Alterar, cadastro alterado com sucesso. Voltou para 150. A única coisa que aconteceu de errado, né, foi que o botão salvar não voltou. Então eu poderia voltar o botão salvar aqui. Ou, se você preferir, coloca lá dentro do botão atualizar que nós colocamos para fazer tudo. Tá? Vou fazer aqui. btn salvar. Set enable true. Liga ele de volta. Tranquilo? Vamos fazer o remover e acabar com isso logo. Para eu remover, eu vou criar uma string de remoção. String SQL e eu farei delete from mesada where onde id for igual a essa interrogação. Ué. Pronto. Require statement stmt conexão require statement SQL. Ele vai pedir para eu pôr o try catch. Se não der certo, é porque deu erro. Então, já coloco uma mensagem para o usuário, John show message. Eu falo para ele assim: erro ao remover o registro. Tá bom. Agora, se não der erro, eu executo aquele comando de cima. Mas para eu executar aquele comando de cima, veja que falta uma interrogação. Então, stmt ponto set int na posição 1, né, na minha única interrogação, eu vou passar quem? O id. id é minúsculo. Tá. id é minúsculo. E aí eu faço stmt.execute stmt.close e eu mostro uma mensagem. Open show message no. Aqui eu coloco a mensagem para o usuário. Registro removido com sucesso. Beleza? E aí eu preciso chamar o atualiza. A vantagem de eu ter colocado dentro do atualiza dados ou do atualiza mesada é que eu não teria que fazer de novo aqui. Caramba. Atualiza mesada. Eu não teria que de novo fazer o btn salvar. Você vai dar o mesmo erro. Set enable true. Pronto, pessoal. Isso aí é toda
parte de códigos necessária para fazer essa operaçãozinha, essa aplicaçãozinha CRUD funcionar. Vamos lá testar? Selecionei, vou remover. Removi, alterou, fiquei aqui com 100. Se eu remover o último, selecionei, removi, ficou tudo desabilitadinho. Falta limpar as caixinhas. Limpar as caixinhas poderia ocorrer todas as vezes que ocorrer uma operação aqui dentro do nosso atualiza mesada. A gente colocou tudo aqui, coloca mais isso aqui também. EDT, não é TF, descrição, setText, do TF, valor, setText, do e RB, entrada, set select true. Pronto. Salvei, deu play. Agora nosso projeto tá legal, ó. Teste, vou pôr 100, entrei, fiquei com 100. Selecionei, removi, zerou e limpou. Vou colocar outra coisa agora. Academia, R$100, negativo, pessoal, vai aparecer um valor negativo, ó. Salvei, menos R$100, tô devendo 100. Agora eu recebi a mesada de R$500, boy, R$400 positivo, sendo que eu tenho uma mesada de 500 e uma saída de R$100. Selecionei, vou alterar a academia, já está selecionado, vou passar ela para 120, que viu lá um extra. Alterei, não, alterou o valor aqui, estranhei, academia 120, selecionar academia, ou 100. Deixa eu fazer uma verificação aqui do ID, pessoal. Eu posso ter me esquecido de capturar o ID nos botões, tá? Voltar. Cadê o ID? Como é que você sabe quem que você está alterando? Você altera sempre o primeiro registro. Então isso não pode acontecer. ID recebe dados 2.get int coluna ID. O cara que eu estou olhando é o cara que me passou o ID. Eu preciso capturar esse ID no voltar e no avançar também. Então, assim que o dado foi selecionado, eu pego o ID. Se eu não estou enganado, eu fiz neste. Esse é o problema, eu também não fiz. Então, também, se você clicou no botão selecionar, eu também quero saber quem. Então, eu preciso pegar o ID sempre. Nesse lugar não vai ficar legal. Ele tem que estar dentro do try catch. Então, depois que eu fiz a operação do botão selecionar, eu pego o ID. Agora vai funcionar legal. Play. Selecionei, removi. Selecionei, removi. Tem uma mesada de 500. Entrou, 500 positivo. Academia de R$100. Saída, salvei, funcionou. Vou selecionar e vou alterar para 120. Alterei. Agora tudo funcionou corretamente. Removi. Fechou? Falou, pessoal. Até mais.